Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, hoje vou estar à conversa com a Ana Rita Dias. Ana Rita é mulher, mãe, psicóloga e autora. Já foi nossa convidada num episódio incrível, onde partilhou a sua experiência pessoal do divórcio, da parentalidade não conjugal e como ambos deram origem ao seu livro Um Coração, Duas Casas. Desta vez, juntámo-nos para conversar sobre a adolescência e as suas oportunidades, tanto para pais como para filhos. Com a intenção de desmistificar esta fase de desenvolvimento, Ana Rita trouxe o seu conhecimento, reflexões e experiências. Fica, vais gostar. Olá, Ana Rita. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada pelo convite duplo. Duplo, não é? Que gosto de ter-te aqui novamente. Estivemos juntas, tens ideia quando é que foi a primeira gravação que fizemos? Sinceramente já não sei muito bem, mas talvez um ano. Em dezembro de 2021. Ok. Já Portanto, foi mais. Já foi Tá mais, bem. já ano e meio. Sim, já não fazia ideia. Passa a correr, não é? Parece que foi assim há tão pouquinho tempo. Foi um episódio espetacular, Ana Rita. Quem nos estiver a ouvir hoje e ainda não tenha ouvido o primeiro episódio, que foi o número 55, entretanto houve um throwback para aproveitarmos também a parte da imagem. Está um episódio incrível com testemunho de ti enquanto mãe de separada, do pai dos teus filhos. E foi assim um contributo incrível que trouxeste, Ana Rita. Obrigada. Tivemos imenso feedback das pessoas pela entrega, pela autenticidade, pelo testemunho humano e verdadeiro do que é a separação, nas suas várias versões. Então foi assim um episódio bem especial. Também tive vários feedbacks, sim, foi muito bom. Foi espetacular. Entretanto, hoje desafiei-te para, agora mais no campo da tua profissão e da tua atividade, falarmos sobre a adolescência. Sim, que como te estava a dizer, é uma fase de desenvolvimento que muitas vezes não é tão falada, focamos muito nas crianças, na infância, que obviamente é muito importante porque é uma fase estruturante para a formação de futuros adultos, mas a adolescência também é. Também é uma fase muito importante e que acaba por ser uma continuidade dos alicerces que tentamos construir na infância. E que quando esses alicerces não são assim, não conseguimos perceber que podem não ser assim tão positivos por uma série de circunstâncias, há sempre tempo para que na adolescência muita coisa se possa fazer. E acho que há esta ideia de se investir muito na infância, porque queremos muito que as nossas crianças tenham determinados princípios, determinados valores, ou que se comportem, entre aspas, de uma determinada maneira, e depois chegamos à adolescência e parece que há até uma certa desistência, como se o trabalho já estivesse feito, e há um afastamento muito grande de nos conectarmos mais com a adolescência. Por isso eu acho que é mesmo um tema muito importante. Os meus filhos ainda não estão lá, mas já começo a sentir que se aproxima, o que também ainda me faz ficar mais atenta a essa fase, sim. Ali a primeira infância, sobretudo a primeira infância, é uma fase fundamental para criar a tal estrutura, os tais alicerces de afeto, de regulação, de identificação, de segurança, não é? E depois, conforme os miúdos vão crescendo e dando aqueles primeiros sinais de autonomia, de afirmação da sua própria identidade e tal, mas ainda muito ligada àquilo que são os valores da família, àquilo que são os princípios orientadores que na relação com os pais vai criando, mas depois a adolescência é assim uma fase um bocadinho diferente, não é? O que é que a adolescência é suposto trazer para nós do ponto de vista do desenvolvimento? Olha, eu acho que em primeiro lugar é importante desmistificar um bocadinho aquilo que é a adolescência. Nós, quando falamos na adolescência, isto é muito generalizado, tendemos a colocar essa fase como algo muito
terrível. Eles vêm tornar-se muito complicados, são muito resmungões, passam por coisas muito difíceis, querem tudo à maneira deles. Enfim, temos uma visão, e se fores a ver, não é muito comum, de que é uma fase muito difícil. Uhum. E eu acho que é mesmo importante desmistificar isto, que pode ser uma fase mesmo extraordinária na vida, nomeadamente dos pais daquele jovem, em que estão a conhecer verdadeiramente no que é que está a assentar a pouco e pouco a personalidade dele. Portanto, não tem que ser algo assim tão difícil. Se já partirmos desse princípio de que a adolescência é uma fase difícil, já estamos a criar a realidade para que seja uma fase difícil e para estarmos constantemente a confirmar essa nossa ideia, não é? Claro que há aqui uma transição de sentirmos muito maior controlo, muito maior poder, digamos assim, sobre uma criança, que segue muito aquilo que nós dizemos, que está muito dependente de nós. E se não estivermos preparados para ver a nossa criança como um ser que, no fundo, é independente de nós, precisa muito de nós, mas é outro ser diferente de nós, esta transição vai ser muito mais difícil, claro, vai ser muito mais complicada, porque nós vamos assistir a um jovem ou uma jovem que vai começar a ter as suas opiniões, vai começar a afirmar as suas ideias, vai começar a ter os seus quereres de uma forma muito mais vincada, sem que nós facilmente consigamos chegar lá e manipular. Nós sabemos manipular as crianças, não é? Há que sermos sinceros. Não é difícil manipulá-los, seduzi-los, de maneira a que eles vão ao encontro daquilo que nós queremos. Já vão tendo as suas personalidades, mas é fácil darmos a volta. Com o adolescente já não é assim. Então eu acho que, em primeiro lugar, é isso, é desmistificar a ideia de que a adolescência é difícil e ter esta capacidade de ver logo na infância, e depois será mais fácil também na adolescência, de que aquele ser é um ser diferente de nós, é um ser individual, e que tem direito a existir para além daquilo que são as nossas crenças, daquilo que são as nossas expectativas. Uhum. Portanto, no fundo, aceitarmos como seres que mais cedo ou mais tarde vão precisar de se diferenciar de nós. E se, Exatamente, não é? sim. E se pela sua imaturidade natural, tem a ver com o nosso sistema e como nós, como seres humanos, temos crias muito imaturas e que têm uma infância longa e que passa muito por essa identificação, na adolescência é isso mesmo que vem, não é? Sobretudo a diferenciação. Ana, eu estava aqui com muita vontade de, ok, então bora lá desmistificar a adolescência enquanto fase difícil. Então, como é que a poderíamos caracterizar? Eu concordo totalmente contigo. Eu tenho 3 filhos, um já está quase a sair, está com 21, tenho outro com 18 e outro com 14, a caminho dos 15, portanto está ali na flor da adolescência, no elevado poder da adolescência. E eu também não tenho sido essa a minha experiência. Claro, tem havido desafios, tem havido assim coisas diferentes da infância, mas eu também não tenho essa sensação, concordo totalmente contigo. Então, mas como é que poderíamos então caracterizar a adolescência? Ok, não é difícil, não é? Mas é o quê então? Que fase é esta? Sim, a questão da diferenciação que estavas a falar é mesmo fundamental e é expectável e é saudável que um adolescente precise de criar as suas próprias normas, os seus próprios valores e que estes tenham que assentar numa espécie de oposição dos pais em algumas coisas. Ou seja, não é tudo aquilo que nós somos, ele vai precisar de ser o oposto, não é isso que eu estou a dizer, mas é natural que eles tenham que ter uma série de coisas em relação a nós que realmente se diferenciem para que eles também possam encontrar o seu lugar no mundo. Nem que seja para testarem o contrário e para depois poderem até verificar que a forma como os educamos e aquilo que são os nossos valores até são aqueles que lhes fazem sentido. Mas eles não podem perceber isso se eles não experimentarem o contrário. Então, na adolescência, há uma necessidade de experimentar, como no fundo todos nós. Nós não conseguimos perceber uma série de coisas sem ser através da experiência. Nós estamos sempre a dizer que a teoria não chega, temos que passar pela experiência. Então eles também têm que passar pela experiência, nomeadamente do oposto daquilo que lhes ensinamos, para tomarem as suas próprias decisões.
E, portanto, essa experiência e termos a capacidade de os deixar experimentar, eu acho que é mesmo das coisas mais difíceis, porque tendo nós já tido a nossa própria experiência, queremos muito poupá-los a uma série de coisas que de fora já achamos tão óbvias que lhes vão acontecer. Já estamos a ver tão facilmente um caminho que eles estão a começar a trilhar por um determinado sítio, e onde é que aquilo vai desembocar, não é? Que pode não ser verdade, até podemos estar errados e até desembocar noutra coisa, mas claro que há pormenores que, de facto, a nossa experiência de vida trouxe-nos algo e nós sabemos muito bem ao que é que aquilo há de levar, não é? Mas esta capacidade de estarmos mais de fora, numa atitude acolhedora quando eles precisarem, de rede, de suporte, mas de os deixar experimentar e de os deixar viver as coisas por eles próprios, para que aquilo fique realmente interiorizado, eu vejo que é uma das coisas mais difíceis de pôr em prática. E isso gera muitos conflitos, porque efetivamente o adolescente precisa de passar por essas experiências, precisa de perceber por ele próprio, e muitas vezes nós acabamos por querer impedi-los de o fazer. Por isso, essa diferenciação, essa necessidade de experiência, é mesmo, acho eu, um dos fatores fundamentais. No entanto, também não generalizar. E os adolescentes, tal como as crianças, têm diferentes tipos de energias. E há adolescentes que precisam de correr mais riscos, têm necessidade, para se conhecerem melhor, de correr mais riscos, de experimentar coisas diferentes, de sair mais, de conhecerem mais outros jovens, enquanto que há outros que precisam de mais solitude, precisam de coisas mais calmas, precisam de sentir mais segurança. Portanto, também não podemos associar a adolescência a uma fase em que todos eles precisam de passar por imensos riscos e por imensas experiências, porque, nomeadamente, por exemplo, com pais com energia mais extrovertida e com uma energia mais para fora, podem estar constantemente a dar na cabeça de um adolescente que precisa de um bocadinho mais de solitude e de estar mais fechado no seu quarto. Ou pais que são mais tranquilos, que são mais caseiros, lidarem muito mal com esta necessidade de um jovem ter muitos amigos e ter várias experiências com os amigos. Por isso também é preciso ver caso a caso. E, nomeadamente, quando eu atendo famílias, quando atendo adolescentes, eu digo famílias porque ao atender um adolescente, inevitavelmente, eu tenho que incluir os pais neste processo, embora seja diferente quando é com as crianças, já há uma necessidade de algo mais, num contacto mais direto e exclusivo com o adolescente e não fazer muitas vezes entrar tanta família, mas obviamente que a família também tem que entrar, faz parte do sistema, não é? E nessa situação tento perceber que adolescente é que tenho ali à minha frente, lá está com curiosidade por quem ele é, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos de fazer enquanto pais, é ter a curiosidade de saber quem é que temos à nossa frente, e depois, de acordo com isso, ajustar também com aquilo que são as expectativas dos pais, as energias dos pais, ter em conta também as energias do filho. Portanto, esta coisa de tu perguntares-me o que é a adolescência, claro que há coisas mais ou menos comuns que nós podemos falar sobre as transformações deles, até ao nível hormonal, até ao nível biológico, não é? Essa é uma fase em que há uma série de transformações também a esse nível, mas depois depende também de cada um. Depende do que cada adolescente é, para também sabermos dar uma melhor resposta ao que aquele adolescente precisa e ao que aquele sistema familiar precisa de entender. Porque, independentemente do adolescente já ser mais crescido, digamos assim, na minha perspectiva, a responsabilidade de tentarmos chegar àquele adolescente é sempre mais dos pais. Ou seja, continua a não ser uma coisa equiparada de igual para igual. E o adolescente, por estar mais crescido, faz com que os pais muitas vezes entrem nesta ideia de, ok, agora ele também já tem a responsabilidade, agora ele também já está a ser um adulto. Não é. Aliás, nós sabemos, do ponto de vista neurológico, é mais ou menos aos 24 anos que eles saem da adolescência. Nós temos uns 18 anos como a maioria de idade, mas o lobo frontal deles só fica mais desenvolvido e maduro a partir dos 24 anos é que estamos a entrar mesmo na idade adulta. Portanto, isto não é para desculpabilizar uma extensão enorme da adolescência ou da infância, que também é outro tópico que poderíamos falar, que também estamos a ter esse problema, de os infantilizar durante demasiado tempo, não é? Não é uma questão de desculpar nesse sentido,
mas de realmente vermos que recai sobre nós pais uma maior responsabilidade de percebermos o adolescente que temos à frente. E acontece muito ao contrário. Cobranças, cobranças, cobranças de tudo aquilo que ele já deveria ser e supostamente ainda não é, aos olhos dos pais. Eu agora fico aqui a pensar em imensas coisas que tu trouxeste, Ana Rita, e estava a ver por onde é que Sabes que eu, pegar. quando começo a falar, isto é. Vou És- buscar uma coisa, depois vou buscar Tão outra, bom, tão e bom. desvio-me daquilo que foi a tua pergunta Não, 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 inicial. pelo contrário, trouxeste foi muita coisa super interessante. Olha, estava a pensar nessa questão das experiências e como os miúdos precisam de ter experiências nessa fase, na pré-adolescência e adolescência, assim, em força de ter experiências, mas como esses estilos de experiência pode ser muito diferente em função do perfil de cada pessoa, de cada adolescente, não é? Pode haver adolescentes que fazem essas experiências de um ponto de vista mais intelectualizado, se calhar interessante-se por determinados temas, procurando e pesquisando determinados assuntos, se calhar às vezes até incorporando esses temas na sua vida, não é? E vão assim para aquelas, vamos chamar tribos no sentido temático de pessoas interessadas numa determinada área do Sim, conhecimento. sim. Outros são mais das experiências do corpo, das experiências da vida, das experiências De lá de fora, do lado de sim, fora, de ir para fora, não é? E depois, como ligaste isso, muitas vezes há preocupação dos pais que, por já terem passado essa fase, anteciparem o que pode ser o desfecho das suas experiências. E como para nós às vezes é tão difícil dar esse espaço de aprendizagem aos nossos filhos, não é? exatamente. Tantos pais que só querem que os filhos saiam de casa para fora e que dariam tudo para que eles quisessem sair à noite, não é? E ficam completamente extasiados se eles têm um aniversário, se têm um convite para alguma coisa, se namoram. E outros que é o contrário, que davam tudo para que aquele adolescente quisesse ficar um bocadinho em casa, quisesse estar um pouco com a família, não namorasse tanto, tem a ver depois com o adolescente que têm, não é? E com aquilo que eles próprios também são, enquanto pais. Exatamente. Mas nós também parece que trazemos esta ideia lírica de que, pela nossa experiência de vida, podemos passar assim, o género de um testemunho aos nossos filhos e fazê-los avançar na experiência de vida sem ter que passar pelo que nós passamos. Exatamente. Evitar sofrimento, evitar etapas que, como já as passamos, achamos que é o nosso dever, que eles não passem pelo mesmo. Exato. E Só que olha, eles não são os mesmos. exato. E confia em mim, não é? Que eu já fiz isto, confia em mim, confia na minha aprendizagem. Esquecendo que a aprendizagem tem que ser feita aprendendo e não é só. Exatamente. Essa experiência pode ser super útil. Atenção, se formos pais conscientes, nomeadamente de nós próprios e daquilo que foi a nossa própria experiência, e se tivermos essa capacidade de refletir sobre aquilo que nos aconteceu, que muitas vezes também não o fazemos, é olharmos para o adolescente que fomos, para a criança que fomos e conseguirmos também entender o que é que nos aconteceu. Claro que isso pode ser muito útil em termos de conselhos, em termos de falar com os nossos filhos abertamente sobre como é que foi o nosso percurso e aquilo ficar lá para eles como algo que realmente fica num cantinho e que não é ignorado. Não podemos é impor que, pela nossa experiência, eles já não façam determinadas coisas ou façam determinadas coisas. Isso é que é um grande erro, porque isso vai inevitavelmente afastar o adolescente de nós. Porque ele vai ter na mesma que fazer o caminho dele, isso é certo. Então, ou estamos mais incluídos ou estamos mais afastados. E isto é uma coisa muito triste que acontece muito entre pais e filhos, os pais deixam de conseguir aceder aos filhos, os filhos deixam de conseguir conversar com os pais, porque sentem que se o fizerem, vão ter logo ali uma série de moralismos, argumentações, conselhos, os pais partem logo para aí, e o que é que nós fazemos se formos ter com um amigo, nós adultos, estamos a falar-lhes de algo que estamos a passar e ele já está ali a dar-nos uma série de conselhos ou sermões sobre aquilo que está a acontecer connosco. Da próxima vez vamos desabafar com esse amigo, vamos afastar, não nos sentimos compreendidos, não nos sentimos vistos, não nos sentimos, não sentimos que houve empatia por aquilo que estamos a tentar explicar. Portanto, se o nosso amigo nos der um conselho, mas numa base de entendimento, compreensão e compaixão pela nossa experiência, ele pode não concordar, e nós não temos que concordar com tudo enquanto pais. Ele pode não concordar, mas pode não concordar de uma forma em que acolhe aquilo que nós estamos a dizer e compreende verdadeiramente e genuinamente aquilo que nós estamos a dizer. E então nós havemos de querer voltar a falar com aquele nosso amigo. E com os nossos filhos acontece exatamente a mesma coisa. Sim, eu acho que mais do que a concordância, muitas vezes andamos à procura da ligação, não é?
E Sim, portanto, e dessa sim, escuta, mais do sim, que propriamente do estarmos todos alinhados pelo mesmo diapasão, pelos mesmos princípios, os mesmos sim, valores, é ok, eu posso ser quem sou perto de ti, tu podes ouvir as minhas experiências à luz do que me vês em mim e não propriamente à luz daquilo que tu querias que eu fosse ou da tua experiência. Não é? A partir do momento que começamos a moralizar e começamos, eu acho que essa foi uma excelente palavra, Ana Rita. Eu acho que muitas vezes temos essa tendência de moralizar perto sim, dos adolescentes. constantemente. Constantemente. Nós estamos sempre com uma bandeira de moralização com os nossos filhos. Preciso, atenção que as intenções são sempre boas, eu digo isto imensas vezes. Os pais têm sempre boas intenções. Sempre. Eles querem o melhor para os filhos, melhor que ninguém. Não há ninguém que queira o melhor para os filhos do que os próprios pais. Mas não se apercebem que os afastam quando, na tentativa de quererem o melhor, estão a fazer pior. E é importante teres falado na ligação, porque é outra coisa também que por vezes não está evidente, como eles têm esta necessidade de fazerem a vida deles, de terem os amigos deles, de passarem mais tempo com as coisas deles, nós achamos que eles já não precisam tanto da ligação como quando eram crianças que nos estavam sempre a procurar e a querer colo e a abraçar. Como isso começa a não acontecer tanto, nem sempre. Há jovens muito afetuosos, lá está. Cada jovem é diferente. Alguns estão sempre aos abracinhos e aos beijinhos. Mas é natural haver esta transição de realmente já não terem tanto essa necessidade, porque estão mais focados nas coisas deles. E nós achamos, pronto, eles já não precisam. A relação, a ligação, o tipo de relação que estabelecemos com um jovem é crucial, é fundamental. E eles precisam imenso dessa relação e dessa ligação e sentem-se profundamente sozinhos, muitas vezes, nesta não compreensão daquilo em que eles se estão a tornar. Como se, como se começasse a ser uma desilusão para os pais. Aquilo que eu sou, eles já não gostam. E como eles também ainda não têm maturidade para chegar ao pé dos pais e dizerem: olhem, podem gostar de mim como eu sou, por favor, eu preciso mesmo de vocês. Eu continuo a precisar imenso de vocês, de uma maneira diferente agora. Mas eu preciso muito de vocês. Como eles também não conseguem fazer isto, os pais também muitas vezes não percebem e acham mesmo ele já não precisa de mim, ele já não quer saber de mim, já não me liga nenhuma. E eles precisam imenso de nós nessa fase. Simplesmente de uma forma diferente, com uma maior capacidade de estarmos atentos de fora, sem nos imiscuirmos tanto, mas nós somos essenciais para a vida deles nessa fase de desenvolvimento. Aquela presença, não é? Olha, eu estou aqui, eu estou-te a Sim. ver, eu estou a reparar, não é? Aquela incondicionalidade numa fase em que eles têm tantos medos de haver rupturas, de perderem amigos, de não conseguirem coisas, ao menos ali que seja certo. De serem aceitos, não é? Tu tocaste aí nas alterações hormonais e fisiológicas que os miúdos nessa idade têm, a uma velocidade alucinante, o corpo parece que muda Sim, de semana para completamente. E semana, parece que ainda mais rápido agora, é muito, muito até a nível rápido. físico. Até a nível Sim, físico. sim, e muitas vezes essa questão do contacto, dos abraços, do beijo, também eu tenho a impressão que tem muito a ver também com a alteração do corpo e, portanto, o contacto corpo a corpo pode começar a ficar um bocadinho desconfortável Sim, sobretudo, corpo a corpo dos pais do filho, não é? Diferente entre os seus corpos, que mesmo assim traz uma série de questões. Lá sim, está, sim, há miúdos que se avançam muito para explorar os corpos uns dos outros, há outros que são mais cautelosos, mais exatamente. inseguros em relação a Uns isso. abraçam-se imenso e parecem não ter grande necessidade de espaço e de bolha, outros não. Exato, não é? Com o corpo dos pais, ainda mais difícil se torna, porque é quando nos começamos a diferenciar também e a ter também já um comportamento pré-sexual, não é? Uhum. Ou mesmo já sexual. Muitos adolescentes iniciam a sua experiências sexuais nessa fase, Sim, e de repente olham também para o corpo dos pais como um corpo sim, sexual, que até ali sim. não lhes passava assim muito pela consciência isso. É E importante tanto respeitar isso. É mesmo exatamente. importante irmos, no fundo, apalpando terreno, enquanto eles estão confortáveis com certas coisas, então nós podemos continuar. Quando eles começam a sentir que há coisas que são desconfortáveis, então nós devemos respeitar. Do que começar com aquelas coisas de então, mas qual é o problema? Abraçavas-me tanto, agora de repente já não me queres abraçar? Nós fazemos muito este tipo de coisas, de cobrar e de não respeitar aquilo que é a fase em que o jovem está. Sim, Sim, pondo a tónica mais do nosso lado, não é? Sentimos a coisa como uma rejeição, ah,
em vez de É o nosso perceber, ego que fica é, ferido. não é? Sim. Também depois aprendermos essa nova linguagem que estavas a sugerir, Ana Rita, que é como é que podemos continuar em ligação com os nossos filhos, sendo que a ligação e a linguagem de ligação e de amor vai forçosamente ter que mudar. Provavelmente já não é aquela linguagem do amor, do servir, do cuidar, do vestir, do ajudar a brincar, a arrumar as coisas, as tarefas da escola. Enfim, os miúdos já começam a estar noutra fase. Qual é a linguagem que nos pode manter ligados? Qual é a linguagem de afeto que nos pode continuar a permitir comunicar aos nossos filhos que, olha, eu continuo aqui para ti, não é? E nem sempre conseguimos fazer esse salto. Pois não é fácil. Acho mesmo que tem que começar, em primeiro lugar, mesmo com uma genuína curiosidade para irmos percebendo quem está a transformar à nossa frente, de forma que o nosso jovem se está a transformar. É mesmo importante haver primeiro essa atitude de não estar já com uma série de conceitos sobre. Porque achamos que por serem nossos filhos os conhecemos melhor que ninguém e, portanto, já está tudo visto, não é? E eles estão a descobrirem-se a eles próprios pela primeira vez numa série de coisas e nós também. E essa humildade de vermos que não está tudo sabido, eles próprios não sabem e nós também não, é mesmo importante para abrir portas e não para as fechar. Porque se nós já estamos com aqueles conceitos sobre o nosso adolescente muito definidos, porque veio da nossa barriga, porque os educámos, porque foi com eles que tivemos a vida toda, estamos mesmo a fechar portas, não lhes estamos a dar a oportunidade de nos mostrarem como é que eles estão a ser, o que é que eles estão a ser, no que é que eles estão a transformar. E depois a seguir, isso vai-nos trazer algum impacto, certamente, e ou vai mais ao encontro de algo que até estamos a gostar de desbravar aquele adolescente, digamos assim, ou então não estamos a gostar assim tanto porque ele está, sei lá, a ter atitudes, a fazer escolhas que não vão tão ao encontro daquilo que nós aprovamos. E aqui é que é o grande desafio, é fácil amar quando as coisas vão ao encontro daquilo que nós queremos. O desafio, eu às vezes digo isto a pais que estão a ter grandes desafios com os adolescentes, que é, tento ver isto como uma oportunidade, você estar a aprender de uma maneira, a amar de uma maneira que se calhar nunca conheceu. Isto é que é mesmo o incondicional. Porque é tão fácil os nossos filhos irem ao encontro das nossas expectativas e nós termos imenso orgulho neles e sentirmos que o nosso amor transborda na sequência disso. E quando eles fazem escolhas diferentes das nossas? E quando eles têm características que não são as que nós adoraríamos para formar uma amizade com alguém, por exemplo. Aí é que o nosso amor é posto à prova, e aí é que há mesmo o altruísmo de eu pus este ser no mundo e ele é dele próprio. Aí é que é mesmo o desafio. Por isso eu acho que a seguir de haver essa humildade, de percebermos, ok, quem é que este adolescente se está a tornar, é depois realmente conseguirmos ter um grande respeito, um enorme respeito, realmente por aquilo que ele é, seja aquilo que for. E isto não é a mesma coisa, é sempre preciso frisar isto. Isto não é a mesma coisa que permitir tudo no nosso adolescente. São coisas completamente diferentes. E quando eu tenho este discurso, vem muito rapidamente esta pergunta de: mas então acha que eu devo deixá-lo fazer tudo o que ele quer? Não, claro que não. Nós também temos necessidades. Nós, enquanto adultos, aliás, eu acho que quanto mais estamos conectados com as nossas necessidades e por um respeito pelas nossas necessidades enquanto pais e adultos, mais facilmente o vamos fazer com eles também. Mas eles também precisam de perceber que nós temos necessidades. Há coisas que não são uma opção. Se eu preciso de dormir a partir de uma determinada hora, porque eu preciso no dia a seguir de estar desperta e capaz de ter um dia de trabalho, claro que eu tenho que falar com o meu adolescente sobre ele não fazer barulho a partir de uma determinada hora. E ser importante ele também próprio recolher. Ou se não recolher totalmente, ele não pode fazer barulho, não é? Mas a forma como falamos sobre isto com eles é que faz toda a diferença. E claro que não é fácil, todos nós caímos em ficarmos zangados, frustrados, a sentirmos que estamos a repetir a mesma coisa não sei quantas vezes, mas eles têm muito mais disponibilidade para nos ouvir normalmente do que aquilo que nós imaginamos. E se nós explicarmos o porquê, do que partirmos logo para a cobrança, uma atitude agressiva, de imposição e de autoritarismo, não podes a partir de nada hora fazer não sei o quê. Se nós explicarmos porque é que realmente precisamos daquilo,
eles também nos vão respeitar mais. Uhum. Eu acho que aí é a chave, não é? É falarmos também a partir do que é a nossa necessidade, do que tem a ver Sim, connosco. É fácil estarmos a falar, tu não podes, tu não vais, tu és isto, tu és aquilo. sim, Mais difícil é dizer, olha, para mim é importante, eu preciso, eu gosto, eu peço-te, não sim. é? Eu agradeço-te, por favor, fazer. E não é naquela coisa da submissão, é do que a outra pessoa também possa entender o quão importante aquilo é para nós, Sim, seja o que for. E acho que é mais fácil irmos para o tal moralismo e ir para o tu, 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 sim, e sim, depois sim. funciona menos bem. E para a zanga, e isto idealmente vir logo desde a infância, não é? Os meus filhos não são adolescentes e eu muitas vezes não faço da maneira como gostaria e gostaria de fazer, porque às vezes estou um bocado irritada e acabo por dar uma resposta. Então, mas não vês que eu estou a fazer não sei o quê? Quando me pedem alguma coisa, não é? E responder logo assim, porque não consigo mesmo sempre, é mesmo, faz parte. Mas o importante é termos uma referência do que é que queremos continuar a tentar fazer e voltar a tentar as vezes todas que forem necessárias ao longo da vida. De facto, tento muitas vezes, ainda na infância, que eles percebam quando eles me estão a pedir alguma coisa com muita urgência, não é? Porque à velocidade em que se vive hoje em dia, as crianças querem tudo já e agora, não é? Eu muitas vezes, em vez de desatar a. Então não vês que tens que esperar. Olhem, eu agora preciso de comer, estou com fome, e preciso também de silêncio, e preciso agora descansar um bocado, e depois mais tarde nós vamos ver isso. Portanto, começar o mais cedo possível com este tipo de abordagem, mas estamos sempre a tempo, mesmo que não tenha sido esta abordagem com eles na infância, nós estamos sempre a tempo de apelar à empatia e de apelar a uma forma mais controlada emocionalmente de falarmos com os nossos jovens e de receber isso também. Nós temos uma zona do cérebro, há pouco falei da zona frontal, não é? Que fica madura aos 24 anos, mas na parte de trás do cérebro nós temos a zona límbica, e essa zona límbica vai ficando sempre mais ativada quando nós temos esse tipo de respostas que eu estava a dizer. E agressão gera agressão. Se eu tenho uma atitude mais ríspida e dou uma resposta mais ríspida a um filho, ele vai sentir que aquilo vai diretamente para a zona límbica dele e ele vai se sentir agredido e também vai responder de uma forma mais ríspida. E temos ali as condições para um conflito enorme, numa coisa que às vezes é assim, do tamanho de uma formiga. E que depois dura também muito tempo, não é? Nós também temos muita. Lá está, os adolescentes são todos diferentes, mas tendencialmente, ok, as coisas podem passar. Eles andam a uma velocidade do ponto de vista hormonal e humoral tão grande que uma coisa que está muito mal de manhã à tarde já pode estar bem, outras vezes ficam Sim, muito tempo afundados numa coisa, não é? Mas, sei lá, este tipo de conflito entre os pais e os filhos para eles rapidamente pode sanar do ok, agora apanhei ar, fui à escola, voltei, parece que nada se passa. E os pais sim, pegam de novo como se aquilo ainda estivesse na continuidade, não é? O não conseguirmos também parar. E essa nossa necessidade de voltar ao mesmo sítio e também não conseguirmos fazer uma reparação mais rápida, um bocado também à velocidade deles, muitas vezes também me parece que é o que vai perpetuando alguns destes conflitos que podiam ser minimizados com sim, deixar ir com mais facilidade. sim, 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 sem também o dúvida. reconhecimento às vezes de quando estamos menos bem, eu acho também da minha experiência pessoal e profissional é uma coisa que a maior parte das pessoas gosta e os adolescentes em particular, quando também conseguimos reconhecer, olha, eu também não estive bem agora. E quando Uhum. temos este papel também de modelagem, de assumir, olha, não estive bem, não cumpri E o nosso pedir compromisso, desculpa. desculpa, não tive, não cumpri a hora que tínhamos combinado, ou tínhamos um compromisso um com o outro e eu não consegui cumprir, seja, adquirir determinada coisa que tínhamos combinado, a uma hora, ou ter dito que sim, que podes ir fazer qualquer coisa, entretanto a agenda da família mudou e já não vai ser possível, não é? Uhum. Mas ter esta capacidade também de modelar aquilo que gostaríamos de ver na relação, Sim, porque sim. não é? Pôr na E, relação aquilo que gostaríamos de ver na relação. exatamente, e eles são particularmente sensíveis à injustiça e é natural, lá está também com as questões hormonais que fiquem muito rapidamente emocionais, revoltados, irritáveis com o facto de alguma coisa não ser cumprida, por exemplo. Hum. E claro que eles também precisam de ganhar empatia por as nossas falhas, mas não impondo, mais uma vez, que eles deveriam perceber, explicando.
o nosso ponto de vista, mais do que colocar no outro. Isto tem muito a ver com a comunicação não violenta, não é? E com os princípios da comunicação não violenta, que é uma coisa que, do ponto de vista social, não está interiorizada. Nós temos um estilo de comunicação violenta. E a palavra violenta pode parecer muito violenta, não é? Mas é realmente uma forma de olhar para isto como isto é. Nós imediatamente partimos de um princípio de acusação. E temos isto tão entranhado em nós que fazemos-lo em todo o tipo de relações. Nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, amorosas e com os nossos filhos. Então, se há alguma coisa em que nós falhamos e os nossos filhos cobram que nós falhamos, imediatamente partimos para esse tipo de comunicação mais violenta, que é tu deverias perceber que eu não consegui, porque nós também nos estamos a sentir injustiçados. Mas volto a dizer, os adultos somos nós. O responsável para trazer equilíbrio e controle emocional para aquela conversa somos nós. Claro que nós falhamos, estamos sempre a falhar, mas voltar sempre a esse princípio de que a responsabilidade é nossa. E nós podemos dizer aquilo de outra forma, que é, olha, eu entendo que realmente tenhas ficado muito triste, revoltado de eu não ter conseguido cumprir, mas eu não consegui mesmo, e neste momento eu não posso fazer nada em relação a isso. Então só posso apelar a que tu compreendas. E às vezes é tão difícil fazer algo tão simples, sem reativarmos todos os nossos mecanismos de defesa e sem ficarmos tão feridos. Também nos questionarmos porque é que fico tão facilmente ferido, porque é que qualquer coisa me põe logo, parece que em causa. Se calhar tenho que ser mais segura de mim mesma, até na minha relação com os meus filhos, em geral e na relação com os meus filhos. Vitimizamos-nos Ia-te dizer isso, e Ana Rita. ensinamos-los a vitimizarem-se. Eu ia dizer isso, que uma das questões da comunicação violenta, uma é a acusação e ficar a cobrar e ficar assim mais na direção do outro, mas também uma forma extraordinariamente violenta de comunicarmos é vitimizando-nos, não é? Sim. E olha que e uma das piores de todas, estás a falar nisso e estou-me a lembrar, é o silêncio. Uhum. O silêncio punitivo é uma das coisas que eu assisto em imensas famílias e eu tento explicar àquela mãe, àquele pai, a violência que aquele silêncio é. Porque há pais que acham que por não se passarem, por conseguirem não se passar, então estão a fazer o melhor. E depois, quando tiverem condições para falar sobre o assunto, falam. Mas normalmente quem recorre ao silêncio até nem o costuma fazer. Aquilo depois acaba por se ir dissipando e a família, como se nada fosse, começa novamente a falar, a pouco e pouco, até que surge outro conflito e volta-se a aplicar o silêncio. O silêncio é mesmo das coisas mais angustiantes. Às vezes mais vale um conflito declarado do que uma boa dose de silêncio. Gera muitos sentimentos de culpa no jovem e uma sensação de exclusão total, que traz depois, nomeadamente no futuro, uma série de repercussões na forma como eles vão relacionar com outras pessoas, seja praticando o silêncio com o outro, seja estando constantemente e desesperadamente atrás do outro, a correr atrás do outro, para que ele deixe de ficar zangado porque não conseguem suportar aquela sensação. Portanto, também esclarecer que o silêncio é igualmente violento ou pior do que uma acusação, uma cobrança, uma palavra mais maldita. Sim. Até porque também, além dos sinais que estavas a referir, não é? Da sensação de exclusão, há uma ansiedade associada em relação ao desconhecido, que é eu não sei o que é que vai na cabeça daquela pessoa, eu não sei o De que é que está a perder o amor pensar. dos pais, de perder o amor dos pais, que é uma coisa que os pais, para eles é garantido que nunca vai acontecer, mas não está assim tão certo para o jovem, porque se um pai se cala e deixa de lhe falar durante não sei quanto tempo, o que é que vem a seguir? Não é? Sim, esse desconhecido, ter as cartas em cima da mesa, por mais desconfortáveis que sejam, gera a segurança de que ao menos sabemos do que é que estamos a falar, ao menos sabemos o que é que está aqui em jogo, não é? Já E há percebi o que sempre é que. uma oportunidade de reparação. Estamos sempre a mostrar que ao falar sobre o assunto, lá está, podemos não concordar, podemos ter que dizer coisas que achamos que eles precisam de ouvir, que não vão ao encontro daquilo que eles estão a fazer, mas efetivamente reparando a relação.
Sim, e mostrando quem somos também, porque quando estamos a comunicar e a pôr as tais cartas em cima da mesa, também estamos a mostrar parte de nós, do que é E que... vulnerabilizar-nos, não termos problemas, nós não perdemos a nossa autoridade por nos vulnerabilizarmos. Eles não deixam de nos ver como pessoas que são uma referência por nós mostrarmos que temos fragilidades. E essa é a tal forma de manter a ligação. O silêncio, ao contrário, é Desconecta, rompe, desconecta totalmente, não é? exatamente, e gera muita insegurança. Uhum. Atenção, este silêncio que é, agora lembrei-me, Ana Rita, atenção, este silêncio que é o silêncio de castigo, que é o silêncio de Exatamente, ruptura, sim, não é aquele silêncio confortável e íntimo de podermos estar lado a lado claro, e cada sim, um a fazer sim, as suas coisas. exatamente. Em que ah, está cada um no seu canto em casa a fazer as suas coisas, é super confortável. E também não inclui o silêncio, que é aquele em que podemos falar com o nosso filho: olha, dá-me só aqui um bocadinho, ou vamos respirar e vamos amanhã com mais calma, vamos dormir, vamos deixar passar agora o resto do dia e amanhã com mais calma vamos falar sobre isso. Também não inclui esse silêncio. Esse silêncio pode ser uma distância necessária para organizarmos as nossas ideias e falarmos depois com mais calma. Há pessoas que têm necessidade de resolver logo tudo na hora, outras precisam de um bocadinho de espaço. E isso pode ser respeitado, tanto com os pais como com os filhos, de ambas as partes. Eles também podem precisar de um bocado de tempo e não querermos logo forçar a resolver tudo. Mas esse silêncio é um silêncio de respeito, é um silêncio em que estamos a dar uma justificação para o precisarmos ali de praticar durante algum tempo. sim, e às vezes pode ser um compromisso também, não é? Que é, olha, vamos combinar, eu agora preciso mesmo neste espaço, está bem para ti falarmos a seguir o almoço, ou está bem para ti deixarmos esta conversa para o fim de semana? Sim, Não sim, é? Está ok fazermos isto para eu sim, me conseguir regular. Portanto, e mais uma sim. vez estamos a ser os cérebros maduros da relação e a trazer para a relação aquilo que gostaríamos de ver nela. E por outro lado também damos espaço, porque depois o nosso filho pode nos responder: o quê? Só no fim de semana? Vamos esperar até ao fim de semana? Ok, então se calhar depois da manhã, dá? Sim, Ok? Já é mais confortável para ti, eu vou fazer sim. também Ajustar, negociar. fazer essa Aliás, se há coisa aproximação. que tem que se fazer na adolescência é negociar. É mesmo uma fase, é sempre, como é óbvio, desde que eles são novos, nomeadamente quando somos pais, que temos esta ideia de que os nossos filhos não devem simplesmente obedecer a tudo aquilo que achamos que devem. Portanto, se nós já virmos com este princípio, e é mais fácil quando já praticamos no fundo, esta parentalidade mais consciente lá de trás, é mais fácil, não é? Mas efetivamente, na adolescência, esta questão da negociação é particularmente relevante, porque já temos ali alguém que tem de facto as suas opiniões. E por outro lado, Ana Rita, repara, nós temos muito receio, de que os nossos filhos tenham comportamentos de risco e que não saibam dizer que não a determinadas experiências que podem ser arriscadas. E arriscadas às vezes é do ponto de vista físico, que pode pôr em causa o seu bem-estar físico, o seu corpo, a sua. Mas outras vezes é psicológico, é emocional, outras vezes é de consumos, enfim. E queremos muito Uhum. que eles tenham a capacidade de dizer que não a esse tipo de coisas, mas depois gostamos pouco que eles pratiquem o não connosco. Exatamente, sim, sim. Queremos muito adultos firmes e, e resilientes e que saibam impor a sua verdade, não é, ao mundo, mas depois queremos que, de facto, eles façam aquilo que nós lhes dizemos. Isso é altamente incoerente. E nota-se que ainda estamos num contexto de uma sociedade que usa demasiado o autoritarismo, também por uma percentagem ainda tão grande de adolescentes que têm, de facto, dificuldade em exprimir a sua opinião, seja em que contexto for, nomeadamente na escola, com os professores. E depois, muitas vezes, o que fazem é tentar praticar isso de uma forma mais disfuncional, não é? Com os tais comportamentos, nós às vezes dizemos, são os comportamentos mais parvinhos ou que completamente fora da caixa, mas estão ali durante muito tempo, muitas vezes no seu dia a dia, a não conseguirem simplesmente dizer aquilo que pensam. E estão numa sala de aula calados, muitas vezes, sem conseguirem dizer ao professor que alguma coisa que lhes passa pela cabeça pode estar acertada. Mas depois cá fora, digamos assim, vão recorrer a outro tipo de coisas, porque precisam de libertar aquilo de alguma forma, não é? E acho que se nota muito ainda, as coisas vão mudando, mas nota-se muito ainda as repercussões de uma educação que ainda é bastante autoritária na nossa sociedade.
Eu presinto que temos uma educação que é muito autoritária por um lado e extraordinariamente permissiva por outro. Sim, estamos E, nesse contraste, sem é, dúvida. e que isso gera uma angústia brutal nos miúdos, de facto. Isso fez-me também, ainda há pouco, quando falávamos do moralismo e de como isso também é uma forma muito violenta de nos relacionarmos com os nossos filhos e desconectarmos, não é? Porque, no fundo, quando estamos a ser muito moralistas e a moralizar imenso, estamos a fazer uma coisa básica que é desumanizarmos-nos, porque na realidade nós somos também seres humanos e cometemos tantos erros, ou já cometemos os mesmos, estamos a fazer outros. Enfim, nós também não somos propriamente os píncaros da moral Sim, para mais depois do que estar. morais, somos emocionais, não é? A Exato, não é? moral vem depois, a emoção é muito anterior a isso, é muito mais profunda. A moral vem depois, ajuda-nos a guiar, de facto, numa série de coisas para viver em sociedade que são importantes. Não é banalizar nem dizer que a moralidade não é importante. Obviamente que a ética, a moralidade é um fio condutor muito importante para viver em sociedade, mas temos que ver o que é que está por detrás das coisas e não ficar por aí. São linhas orientadoras, mas as emoções são muito mais profundas e precisam de ser entendidas individualmente. Sim, e sobretudo precisamos de aprender, nós e os nossos filhos connosco e nós com eles, como é que utilizamos essa parte emocional, esse conhecimento que temos nós próprios, a experiência, conseguindo integrá-la naquilo que é a nossa moral, que é, ok, para mim é muito importante ser honesto. Como é que no meio das emoções em que eu estou, no meio dos impulsos que eu tenho, eu consigo manter-me a ser honesta, não é? Sim, Ou como é que para mim é muito importante ser leal com os meus amigos. Ok, então no meio deste turbilhão, destas minhas dúvidas, como é que eu consigo manter esta lealdade? Saber que não vou estar sempre ali, como é que eu consigo reparar, como estavas a dizer, como é que eu consigo voltar a ligar-me, como é que... E aprender a fazer isso a partir daquilo que também são as nossas experiências. Eu acho que sim. nós desconectamos um bocado uma coisa da outra, que é, ou para conseguires ter esta... estares alinhado com estes valores e com estes princípios, parece que tens que te arrancar daquilo que é a tua individualidade e as tuas Pois e não, emoções. e de todo. As pessoas que fazem uma espécie de clivagem entre as suas emoções e as suas normas, não é? Depois, quando acontece alguma coisa que entra muito em conflito, aquilo é um cataclismo. Tem um impacto enorme. Já tive em consulta várias situações dessas, em que alguém que juraria a pé juntos nunca fazer uma determinada coisa fez e vai ter comigo numa perspectiva de, por favor, diga-me quem eu sou, porque eu já não sei quem eu sou, não é? E aquilo que a pessoa é, aquilo que eu tento explicar, é que a pessoa achava que era um conjunto de valores que ela rigidamente decidiu colocar a si própria, que não são valores errados, a questão não é essa, mas que também não podem ser vistos de uma forma tão rígida. E os nossos adolescentes têm tendência a ser rígidos, porque eles, como estão a formar os seus conceitos sobre o que é a vida e o que é estar nesta vida, e o que é que eles são e o que é que eles não são, e passam por uma fase de muita necessidade de identidade, saberem qual é a sua identidade, é natural que eles sejam muito a preto e branco com uma série de coisas. Portanto, se nós próprios formos mais flexíveis, enquanto exemplo, mais do que tentar, lá está, impor que eles o sejam, mas se nós, enquanto exemplo, mostrarmos flexibilidade, eles pelo menos vão ter contacto com essa flexibilidade para depois, mais tarde, a poderem praticar, passando aquela fase em que têm muita necessidade de ter certezas absolutas acerca de tudo. E por isso é que no ato de educar filhos, crianças, adolescentes, eu digo também sempre que o principal desafio não é educá-los a eles, é educar-nos a nós próprios. É sempre de nos educarmos a nós próprios, porque eles estão sempre a fazer com que, em espelho, nós nos obriguemos a ver refletidos, portanto, estamos sempre a ter que reavaliar também o que é que se passa dentro de nós, o que é que nos aconteceu lá atrás, o que é que nos acontece agora, quais são os nossos medos, as nossas inseguranças, quais são, afinal, as nossas certezas ou não. Portanto, a parentalidade faz-nos desconstruir uma série de certezas ao longo da vida e ao longo do tempo em que os educamos, e, portanto, é acima de tudo um exercício de nos educarmos a nós mesmos. É o grande curso de desenvolvimento pessoal que nós temos. Podemos fazer muitos cursos, mas nenhum é tão impactante como este, se, obviamente, estivermos dispostos a isso, porque senão pode-nos passar muito ao lado todo este trabalho interno, se nós não estivermos dispostos e despertos a isso.
indo aqui para a questão dos opostos, nós também, como pais, às vezes fazemos o mesmo, não é? Parecemos os nossos adolescentes, que é o tal moralismo, e outras vezes vamos para o espectro, para a ponta oposta do espectro, que é somos pares, somos de igual para igual, sou tão adolescente como tu e vou-me comportar Sim, tão adolescente, o sim, que também traz imensa insegurança para os nossos filhos. Não é isso que sim, eles querem, ou pelo menos não é isso que eles precisam. sim. Sabes, eu acho que a nossa geração, a minha e a tua, eu acho que estamos numa fase mesmo muito desafiante. Todas as gerações têm desafios, mas eu acho que nós estamos numa fase muito desafiante que traz, ligando até um bocadinho com aquilo que estavas a dizer, de que vês muito o autoritarismo e depois muita permissividade, isto fica confuso. E é exatamente isso que está a acontecer. E, na minha perspectiva, tem a ver com este conflito entre nós não queremos fazer muitas coisas como os nossos pais fizeram, lá está, porque não era igual para todas as famílias, mas esta questão do autoritarismo ainda era mais forte, muito mais forte do que agora. Portanto, é como eu digo e mais nada, e não há aqui, não há pio, não é? É como eu digo. Mas embora fosse muito autoritário, ao menos era segura, sabes? Era muito autoritário, mas era seguro. Os pais estavam plenamente seguros do seu autoritarismo. E isto, embora fosse até bastante às vezes asfixiante para os jovens, ao menos eles sabiam contar. Era aquilo e pronto. E depois podiam ou não transgredir. Pois o jovem lá tinha mais capacidade ou não para transgredir e para saltar o muro daquele tipo de educação, não é? Portanto, nós não queremos fazer isso. Mas também não sabemos muito bem até onde é que podemos ir. Porque depois também vemos as consequências de não termos um bocadinho mais de pulso firme, não sermos um pouco mais seguros naquilo que estamos a fazer. Portanto, tanto passamos a isto de eu é que sou o pai e a mãe, quem manda aqui sou eu, para depois, como estás a dizer, mas eu quero ser o teu melhor amigo, o teu melhor confidente, tu podes-me contar tudo e podes-me dizer tudo. E também não funciona. Então andamos aqui um bocado perdidos, cada um a fazer o melhor que consegue, eu, tu, toda a gente, entre não querer reproduzir aquilo que aconteceu connosco, mas também ainda não sabermos muito bem o que é trilhar este caminho de tentarmos ser mais próximos, mais empáticos. Até onde é que eu devo deixar ou não devo deixar? Portanto, há muitas dúvidas sobre até. E os próprios pais perguntam-se até onde é que eu estou a ser demasiado permissivo ou não. E eu acho que tem muito a ver também, Mafalda, com uma excessiva proteção que está a ser dada. Portanto, nesta coisa de querermos ser mais amigos, estamos também a proteger demasiado. E estamos a ser os tais pais helicópteros, a não querer lá estar que eles passem por determinadas coisas, a querer muito que eles sejam nossos amigos e a não confiar e a não lhes dar as responsabilidades que eles também já têm que ter, confiando efetivamente que eles vão de cometer os erros deles, mas que precisamos de os deixar passar por isso. E então andamos entre dar-lhes tudo e mais alguma coisa, deixá-los fazer tudo e mais alguma coisa, porque não queremos que eles sejam reprimidos, não queremos que eles passem por restrições que nós passámos, porque não podíamos fazer determinadas coisas, não é? Mas por outro, depois a sentir que estamos a perder, que estamos a perder a nossa própria autoridade também, e a ficarmos também muito confusos nisto. Portanto, aqui um equilíbrio entre estes dois lados não está a ser fácil de atingir, e às vezes pode ser necessário uma visão de fora, pode ser necessário um profissional para ajudar a encontrar aqui um bocadinho este equilíbrio entre, de facto, darmos-lhes mais liberdade e responsabilidade também, mas, por outro, não perdermos a segurança em nós mesmos do papel que precisamos ter enquanto pais, em que não deixamos de o ser. Uhum. Não é? Sim, eu acho que isso passa também por um lado estarmos mais confortáveis com o desconforto que algumas emoções nos geram a nós, não é? Também para nós nem sempre é fácil ver a frustração dos nossos filhos quando dizemos um determinado não, ou vê-los irritados connosco, ou a chamarem-nos chatos, vocês são impossíveis, são insuportáveis, não é? Ou mesmo que não chamem, porque nem todos os miúdos verbalmente fazem isso, mas todo o comportamento não verbal é de larga-me, que horror, que chato, não é? E ficarmos mais confortáveis com esse desconforto. Acho que também temos um bocadinho a crença de que estamos aqui para fazer os nossos filhos felizes. A minha se calhar isto era outro tema, Ana Rita. Sim. Será que é esse mesmo o nosso papel? Nós estamos aqui para fazer os nossos filhos felizes?
É essa a intenção que trazemos para a Nós parentalidade? queremos isso, nós queremos que os nossos filhos que os nossos filhos sejam felizes, mas eu acho que se nós estivermos presentes individualmente, e isto é uma crença minha, que nós estamos aqui para crescer, para aprender e para evoluir, como não desejar o mesmo aos nossos filhos, não é? Que eles tenham o que for preciso para aprender, para crescer, para evoluir, que eles passem pelo que tiverem que passar para isso. Nós não gostamos de os ver sofrer, nós queremos que eles sejam felizes, nós próprios também queremos ser felizes, mas quer dizer, não é viável acharmos que alguém vai ser sempre feliz. Então não é diferente com os nosos filhos, porque raio é que eu haveria de ser diferente com os nossos filhos. Exato, é uma inevitabilidade, não é? De nós estarmos em contacto com emoções menos agradáveis, menos. E Sim, por momentos de angústia, por momentos de dúvida e por momentos de nos sentirmos perdidos, e os nossos filhos também, não é? E se nós nos afligirmos muito com isso, estamos a dar o sinal de que alguma coisa está errado. exatamente, isso está a formar a personalidade deles. Nós queremos ir logo ali resolver tudo, que é isso que eu vejo acontecer muito. É os pais, muito cedo, logo com as crianças, querem imediatamente colocar um colchão em tudo o que sejam experiências que eles estão a imaginar que vêm a ser difíceis. Eu noto, olha, um exemplo, não querendo criticar, obviamente, nenhuma atenção, porque nada isoladamente diz nada, mas, e não querendo criticar nenhuma prática, mas algo como acontece, já aconteceu com os meus filhos, de alguém oferecer uma prenda no aniversário de um e de achar que tem que oferecer ao outro, porque também não faz anos, mas o irmão está a receber. Ok, se a pessoa decidiu fazer aquilo, eu não vou ali à frente criticar ou tudo bem. Eu não faço isso, eu não ofereço algo a um filho quando o outro faz anos, porque eu acho que cada um tem o seu dia. Se ele fica triste naquele momento, ele tem que gerir essa emoção. Posso depois comentar: olha, não é preciso, não te preocupes. Quando um faz anos, recebe, quando o outro faz anos, o outro recebe. Mas isto é um pequenino exemplo, muito, muito pequenino, destas almofadas que hoje em dia os pais estão sempre a tentar colocar na vida dos filhos. E inclusivamente na escola. Não. Eu sou muito atenta às práticas educativas, eu gosto de articular com os professores, sim, mas não no sentido de ir lá pôr um colchão, não é? Só para questionar se não poderia ser diferente, para questionar se não poderiam eles ter mais participação nisto ou naquilo. Agora, naquilo que possa ser até injusto um professor fazer a um filho, ver aquilo como uma oportunidade também do nosso filho ultrapassar essa sensação de injustiça. E quando um filho me vem dizer: oh mãe, eu acho que a professora, aquilo foi muito injusto. E eu tento ouvir: ok, então o que é que tu achaste injusto? E ele diz: olha, realmente a tua perspectiva parece-me interessante, eu acho que até tens razão. Mas olha, a professora achou que foi o melhor, portanto agora tens que lidar com isso. E não irmos logo: ah, pois, eu vou falar com o professor, isso foi muito errado. Hum, Participação ativa na escola não é isto, não é estar sempre a pôr colchões em tudo aquilo que os professores fazem ou deixam de fazer. E isto, a meu ver, é um problema atual. Nós, como sentimos, às vezes estamos a educar a nossa criança interior, ou estamos a dar à nossa criança interior aquilo que não nos foi dado, porque nos sentimos muito injustiçados enquanto crianças, não queremos nem por sombras que os nossos filhos possam ser beliscados num sentimento de injustiça. Portanto, vamos tendo gatilhos com os nossos filhos e depois não queremos que eles passem por coisas que eles possam ter que passar, que na realidade deles e nas circunstâncias deles seja muito importante passarem. Sim. Isso é um pequeno, grande detalhe, que é ao estarmos a educar a nossa criança interior, o que não estamos a educar o nosso filho. Não estamos a ver o nosso filho, estamos a ver a nossa criança. Exatamente, estamos a projetar naquilo que é a experiência do nosso filho, pensando, eu já estive ali, eu já passei por isso, ou eu não era capaz, não sei o quê, e então vou responder em função daquilo que foi a minha experiência, ou que eu imagino que seria a minha experiência. Nós estamos a Sim, fazer o essencial, que é ver a exatamente. nossa Eu criança, a posso ter nossa tido, adolescente. entre aspas, a infelicidade, e digo entre aspas, porque eu acho sempre que o que nos acontece, se calhar tinha que acontecer e fez parte do nosso caminho. Mas vá, eu posso ter tido a infelicidade de ter tido imensas injustas, uma professora que era muito injusta comigo, que não me via, que me chamava nomes, que eu posso ter tido esse percurso que me estigmatizou imenso. Imaginemos, hipoteticamente, eu não tive, mas hipoteticamente uma criança ter, aquela adulta, aquela mãe, aquele pai ter passado por isso, mas isso não significa que perante um comportamento de injustiça que um adulto teve com o meu filho, ele esteja a passar pelo mesmo.
Ele pode até ser ao contrário, até estar a ter um percurso bastante facilitador e ser bom para ele ter momentos de injustiça para saber lidar com as emoções associadas a isso. Daí termos que também ir curando a nossa criança interior ao mesmo tempo que estamos a educar as nossas crianças e os nossos jovens. É um trabalho em paralelo, não é uma coisa que nós possamos fazer, pronto, agora vou-me curar a minha criança interior para depois ter filhos. Esquece, não vai acontecer, Não porque vai são dar eles que tempo. nos vão trazer todos os gatilhos e são eles que vão-nos também trazer terreno fértil para que nós possamos trabalhar a nossa criança interior. Mas, paralelamente, ir fazendo este trabalho também de observadores de nós próprios, de curiosidade para connosco próprios também, para conseguirmos realmente ver a criança da forma mais limpa possível. Nunca é possível ser totalmente limpa a 100%. Nós vamos condicionar, nós vamos colocar coisas nossas nos nossos filhos, nós vamos projetar. Nunca é uma coisa totalmente límpida, mas pode ser o mais límpida possível, no sentido de realmente vermos que criança termos à frente e agir de maneira diferente com filhos diferentes. E Sim, se sim. calhar precisamos de ir lá pôr uma almofadinha de vez em quando e outro não. Sim, acho que é outro mito da parentalidade, não é? Eu sou igual para os meus filhos todos. Somos mães diferentes para filhos diferentes. Inevitavelmente. E se não formos, é estranho. Sim, sim. Estranho. Sim. Estava-me aqui a surgir, Ana Rita, que pode ser um belíssimo convite para os pais que têm filhos adolescentes, agora que estamos aqui a chegar à nossa reta final, e gostava de trocar esta ideia contigo. Duas questões que eu acho que podem ser úteis. Uma é conseguirmos distinguir o que é meu do que é teu, não é? Ok, tu estás frustrada, eu não tenho que ficar frustrada com a tua frustração. Ou isto é a tua experiência agora, não é a minha experiência. O que é meu e o que é teu. Não nos inundarmos pelas emoções deles como se fossem nossas. Perdemos o discernimento e a capacidade de os ajudar. Outra coisa que talvez fosse útil era, além de pensarmos na nossa adolescência, de nos recordarmos na nossa adolescência dos perigos, dos riscos, da tristeza, da angústia, também o que é que aprendemos e ganhamos na adolescência. Porque a minha não foi nada negra. A minha Não é? também não. E o contrário também, o contrário da visão da adolescência também muito romantizada, não é? Pronto, tu vives tudo ali e depois dali acabou, que é uma coisa muito triste e fatalista, não é? Portanto, há quem, ai não, adolescência, meu Deus, foram os piores anos, tudo bem, foi a experiência daquela pessoa, mas não quer dizer que não possa ser ressignificada, não quer dizer que não possamos voltar lá e passar a ver aquilo de maneira diferente. E talvez ao ver a nossa adolescência de maneira diferente, mesmo tendo sido muito difícil, também temos mais capacidade de olhar de uma forma positiva para a adolescência dos nossos filhos, mas também não ser esta coisa de foi todo um mundo que se abriu de oportunidades, de vivências, e a partir do momento em que eu entrei na idade adulta, pronto, veio a idade já nunca mais foi a mesma coisa, é mau sinal. De que forma é que eu estou a viver a minha vida, que adolescente em mim morreu e não devia ter morrido, para eu já não conseguir divertir-me da mesma forma e não conseguir descobrir e achar que está tudo encerrado ali. O que é que está a faltar agora? E que mensagem é que vamos passar aos nossos filhos do que é isto de ser adulto? Exatamente, que eles acham que depois ser adulto. E já me aconteceu, estar, nomeadamente a falar com crianças, a perguntar-lhes o que é que eles acham da vida adulta. O que é que achas? E alguns dizem que não querem, porque acham que é uma vida, é uma seca. Então, porquê é que tu achas que ser adulto é uma seca? Ah, porque tem que trabalhar e tem que cuidar de nós. Portanto, eles já têm esta empatia pelo fardo que é cuidar deles. E às vezes eu ponho-lhes o desafio. Olha, e se eu te disser que ser adulta é espetacular? E se eu te disser que adoro ser adulta? E eles ficam a pensar. E explico-lhes porquê, porque é que adoro ser adulta, os motivos. E eles realmente ficam a pensar, porque já é esta ideia social e dos pais de que ser adulto é uma tarefa hércula e que a partir do momento em que ali aproveita tudo agora, porque quando ali chegar, esquece, a tua vida acabou. E depois ter filhos então? Depois teres filhos então acabou mesmo. O que é um cenário esse sim negro. Sim, exatamente. Oh, Ana Rita, olha, estamos aqui no fim do nosso tempo. Agradeço-te tanto, é sempre tão bom conversar contigo. Sim, igualmente, Mafalda, também. Obrigada. Muito obrigada. Por este convite mais uma vez e sempre quiseres, está bem? Ai, que bom, vou aproveitar. Sim.